E depois de tudo feito, depois que você fizer tudo o que for possível na sua vida e visitar todos os lugares que puder, e aí o balanço final, qual é? Qual é o significado? E então, qual é o significado hoje, se não há um depois? O livro de Eclesiastes, livro da sabedoria no Velho Testamento, nos leva a pensar sobre isso. É um livro de uma leitura até difícil, no fato que ele nos coloca contra a parede, para vermos a nossa vida e existência de forma nua e crua, como ela realmente é. E ele nos mostra que podemos ver de duas formas, uma que ele chama a forma debaixo do sol, isto é, resumirmos a vida somente aquilo que pertence a esta realidade nossa, finita e imanente. Ou incluirmos a outra dimensão, além do sol, a pessoa de Deus que transcende a tudo, e então vivemos por isso. Nosso texto de hoje está no capítulo 12 de Eclesiastes, versos de 9 a 14. Eclesiastes 12, 9 a 14. Antes de lermos o texto desta noite, vamos lembrar sobre o que o livro é e como ele aborda, então, a questão da nossa existência e significado. No capítulo 1, verso 2, já abrindo o livro, no início do livro, ele coloca a grande verdade que será discutida no livro todo. Qual é? Uma exclamação, começa com uma exclamação, verso 2 do capítulo 1. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que ganha o homem com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Grande pergunta. O que ganha o homem com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Já no final, no capítulo 12, que é onde está a nossa leitura para hoje, no verso 1, então ele diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. O texto nosso desta noite para a nossa meditação, Eclesiastes 12, de 9 a 14. Então, agora, diante da palavra, todos nós, que cada um de nós abra o coração para a palavra. Amém? Ouçamos, diz assim o verso 9: além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Últimas palavras do livro de Eclesiastes são estas que lemos agora. E o verso 13, mais uma vez, para o foco do seu coração. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Minimalista é uma palavra que se refere a uma corrente, a um estilo de arte, mas também nos nossos dias se tornou a palavra para definir um estilo de vida. Isto é, minimalista, uma vida simples e no elementar. As pessoas estão se desfazendo de coisas, multiplicidade de coisas na vida e na casa, reduzindo mais e mais o guarda-roupa,
os eletrônicos, aquilo que realmente é necessário. Minimalista é o estilo de vida que busca estabelecer o essencial e eliminar o resto. E como precisamos fazer isto? Décadas atrás, não muitas, podemos falar em 4 décadas atrás, encontraríamos talvez centenas de produtos nos supermercados. Hoje nós temos milhares. E as pessoas estão sendo levadas e arrastadas para a verdade que eles precisam de todas elas. E não há fim em tudo isto. Sabedoria na vida minimalista que busca o essencial. E na vida, em termos de existência, de proposta de vida, isto também é verdade. A sabedoria nisto, é sobre isto que o texto trata. Sobre o essencial. Em tudo que você busca, em tudo que ocupa a sua mente, em todas as mensagens que você ouve o dia todo, com o fenômeno da mídia do eletrônico e das conversas, e então tantas ideias, e tantas coisas por fazer, e tantas coisas a se seguir, e tantas ideias no ar. Em tudo isto, o que é o essencial? Esse texto da palavra de Deus diz a você, em meio a tudo e tanto, foque no essencial. O mundo trabalha, o diabo usando o mundo para lhe tornar, como todas as outras pessoas da sociedade hoje, confusas e bombardeadas por coisas, ideias, propostas e afazeres e programas, de forma que você gira tonto e não consegue focar no essencial. E este livro chama você, no meio desta zonzeira toda, a ganhar lucidez, a pensar na vida. Porque se não for assim, que grande inutilidade, diz o autor, que grande inutilidade, nada faz sentido. E então encontrar lucidez para focar no essencial, aquilo que realmente é importante e importa. Em meio a tudo e a tanto, foque no essencial, aplicando-se em aprender a sabedoria. Você tem se aplicado em aprender a sabedoria. Deus deixou o ensino, a palavra dele, onde há sabedoria para a existência, para a vida, para esse tempo que passamos aqui nesta terra, que não é muito longo e às vezes mais breve do que gostaríamos. E então, como viver? Deus deixou o ensino. O texto nos aponta para essa verdade. A palavra de Deus está diante de nós. É preciso ouvir o ensino da sabedoria. É preciso então se aplicar em aprender a sabedoria. Estou com tantas coisas para atender, ouço tantas coisas, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, é uma coxa de retalho que não faz sentido nenhum, e então eu não me aplico a aprender a sabedoria, ou talvez até por uma preguiça espiritual, não quero dar esse esforço ou ter esse trabalho. Mas o texto nos fala que é necessário lembrar, primeiro, que Deus deixou o ensino e a sabedoria, aquilo que nós precisamos para vivermos neste mundo e vivermos bem. E é preciso que eu e você, usando o que Deus nos deu de forma responsável, nos apliquemos a aprender a sabedoria. É preciso aprendê-la. Nós não nascemos com ela. Pelo contrário, o pecado colocou em nós muito do que não convém. E é preciso aprender com esforço. Ouça a sabedoria. Você tem tomado tempo para ouvir a sabedoria de Deus. A sabedoria da palavra. Tem tomado tempo para ouvir. Tem ouvidos para isso. O seu ouvido está tão cheio de coisas que você não consegue ouvir a palavra. Não sou um ouvinte da palavra. Há muito barulho no meu ouvido. É preciso ouvir e aplicar o ensino, além de ouvir. Porque se eu parar só no ouvir não é suficiente. O mestre, diz o verso 9, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. O mestre ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou, colecionou muitos provérbios. A trabalho do autor deste livro, que entendemos ser o grande rei Salomão, no seu
corpo principal, pelo menos. O grande rei, que foi um rei de reflexão, um homem de grande conhecimento, mas também de sucesso em seu reinado e também na sua vida material. Ele diz muito claro neste livro, logo no início, que ele não negou nada a si mesmo, ele pôde fazer isso, ele fez tudo. Ele é o autor, ele é aquele que então escreve, e ele se deu o trabalho de escutar, examinar, colecionar o ensino e colocar neste livro. Mas ele ensinou o conhecimento ao povo. Como um dos instrumentos de Deus, ele levou o conhecimento ao povo. E Deus tem feito isso através da história. Quem quer ouvir o conhecimento da sabedoria de Deus, Deus tem colocado aqueles que anunciam e ensinam. É preciso então se aplicar em aprender a sabedoria. Deus envia o ensino ao povo e o povo não recebe o ensino. Deus envia o ensino ao povo, mas o povo está muito ocupado para ouvir o ensino. O povo de Deus. Deus envia o ensino ao povo, mas o povo está preocupado com tantas coisas, não dá para ouvir. O mestre também ensinou o conhecimento ao povo. E então você, além de receber, ouvir o ensino e aplicar, ensine também a outros, ensine aos seus filhos. Ensina aos seus filhos, você que não tem filhos, coloque o propósito no coração de que você vai ser um mestre do Senhor na vida dos seus filhos e dar a eles, já na idade tenra, a sabedoria do Senhor. Em meio a tudo e tanto, foque no essencial, aplicando-se em aprender a sabedoria. É preciso focar no essencial, mas muitos de nós têm dificuldade com a profundidade. E nós não queremos muito esse trabalho de realmente refletir, parar e refletir de verdade, sermos pessoas do pensamento, sermos pessoas do entendimento e da compreensão. É preciso focar no essencial, refletindo na profundidade da sabedoria. Na profundidade. É verdade que aqui, nesse texto, na mensagem desta noite, estamos pensando e preocupados com o essencial, é sobre isto a mensagem, é sobre isto o texto. Mas vamos lembrar que falar do essencial, sermos aí minimalistas no sentido de buscar aquilo que realmente é o mais importante de tudo e que nós precisamos, e então sermos seletivos, não significa que nós estamos tratando de algo simplista e superficial, que as coisas do Senhor e aquilo que o Senhor tem para transmitir a nós é simplista e superficial. Não quer dizer que é algo que não podemos entender, não quer dizer que é algo complexo que nenhum de nós pode compreender, não, mas também não é simplista e superficial, é sobre as coisas mais importantes, mais profundas da vida. É muito importante a escola em que eu vou estudar, a escola em que eu vou colocar os meus filhos, que profissão eu vou ter, onde eu vou buscar meu emprego, vou lutar por um salário maior ou não, vou comprar aquela geladeira, aquela televisão, aquele automóvel, é hora da casa própria. Essas coisas são importantíssimas, certamente, tem o seu lugar, a sua importância. Com quem vou namorar, com quem vou noivar então, com quem vou casar, qual é o projeto de casamento, filhos, é muito importante, sim, sim. Mas antes disto, há coisas mais importantes que são tratadas aqui na palavra de Deus. Quem sou eu? Realmente, quem sou eu? Que ser sou eu, jogado nesse universo? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Como devo viver? Moral, ética, comportamento. Para onde tudo isso está indo e para onde eu estou indo? Porque enquanto não pensarmos e refletirmos neste nível, nós não começamos a viver ainda. Estamos apenas anestesiados com as muitas coisas e a vida vai embora. E sobra o quê? Inutilidade. Nenhum significado. É preciso refletir na profundidade da sabedoria de Deus. Pensar realmente a minha vida. Realmente pensar na correria e na roda viva da vida. Parar. Dizer, quem sou eu? De onde eu vim, por que eu estou aqui, como devo viver, qual é o propósito de tudo isso aqui, para onde estão indo? Para lugar nenhum. Veja só o autor, diz o verso 9, ele escutou, examinou e colecionou
muitos provérbios, estudou, escutou, examinou, colecionou. O verbo escutar aqui quer dizer ele pesou, avaliou no original hebraico. Escutar não apenas de ouvir, mas esse escutar crítico. Ele pesou, avaliou com cuidado. Há uma ênfase aqui nesta palavra de ser cuidadoso. O verdadeiro pensamento crítico. Examinou. A verificação aqui, na ideia de verificação exaustiva e diligente. E aí colecionou, isto é, organizou com esmero e arte, é a ideia. E eu e você precisamos também passarmos a sermos pessoas de reflexão profunda. Nós, crentes em Cristo Jesus, discípulos de Cristo, não podemos ser como as outras pessoas que vivem na superficialidade, na futilidade da vida. Você ouve as pessoas falando na televisão, cheia de sorriso, capacidade de expressão, mas quanta futilidade, tratam do banal e somente do banal. Não há a verdadeira reflexão da sabedoria da vida. Você precisa ser diferente. Em meio a tudo e tanto, foque no essencial, refletindo na sabedoria, mas refletindo na profundidade dela, perguntando as verdadeiras questões da vida, da existência. Foque no essencial. Trie a abundância de informação. Nos dias de Salomão aqui, séculos antes de Cristo, já fica aqui denotado que havia abundância de informação. Não é verdade? Ele diz, não há limite para a produção de livros. Nós pensávamos que só nós aqui temos essas grandes livrarias nos shoppings. Problema antigo. Agora nós temos fenômenos como a internet. Quanta informação. Livros, internet, desafio de chegar a algum lugar. Muitas e muitas pessoas são hábeis em usar a internet enquanto tecnologia, mas a maior parte das pessoas estão despreparadas para tirar proveito dessa tecnologia. Começo aqui porque eu quero ver algo, mas quando eu estou vendo isso aqui, eu vejo um link e eu vou para lá. E quando eu vejo esse link aqui, interessante, eu vejo ali um outro link e eu vou para lá. Depois para lá. Passou 3 horas no computador e não viu nada, muito menos o que queria ver. Se não souber dominar isso, não vai a lugar nenhum. É apenas uma zoeira no ar, sem nenhum nexo, nenhum propósito. E aí entra essas redes sociais, etc. Horas e horas consumidas no nada, no nada. Essa advertência aqui neste verso dele, triando a abundância de informação. Focar no essencial é preciso essa atitude de triar a abundância de informação. O texto não é contra a informação e estudo, mas ter discernimento, mesmo porque ele escreveu um livro. Ele não é contra o livro. E ele nos indica e diz para estudarmos a sabedoria. A questão é o discernimento. Nós sabemos o que nós estamos buscando, nós trabalhamos com as verdadeiras questões, ou apenas estamos com um monte de informação no ar, sem pensarmos nas verdadeiras questões. É impressionante ver as pessoas da área jornalística, como eles têm tanta informação, muitas delas, é claro, preparado ali, com assistência, não é tanto um cabedal pessoal, e há o tal do ponto, muitas vezes, que dá as dicas, etc., há muito jogo ali, mas tanta informação, mas eles não chegam às questões primeiras, à profundidade da sabedoria, das primeiras questões. E aí não há realmente um nexo em toda a proposta de vida, e eles ficam, então, simplesmente indo de um lado para o outro, ricocheteando daqui para lá, e você pergunta qual a direção em tudo isto. É preciso saber o que busca, e quanto se dedica conforme a possibilidade. Iluminados pela palavra de Deus, conhecendo a verdade, então nós nos expormos a todo o conhecimento, não para sermos dominados por ele, mas para o dominarmos conforme a palavra de Deus. Eu sei o nexo
da existência, da vida e da verdade. Sei tudo? Certamente que não. A palavra de Deus não é sobre tudo, nem poderia ser sobre tudo. Mas aquilo que eu e você precisamos para as questões primeiras, para a profundidade da sabedoria, para uma vida sábia e bem vivida com Deus, a Bíblia nos dá o suficiente. Nada fica faltando. Ele acrescenta sobre a suficiência da revelação para a sabedoria, aquilo que está na palavra que Deus nos dá. Ele diz: cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Cuidado. A eles o que é esses ensinos sábios que vêm do Senhor. Então, em meio a tudo e a tanto, foque no essencial. Foque no essencial, moldando-se então pela retidão na verdade. Há muitos moldes no ar. O que é que está moldando a sua vida? O mundo não o deixa em paz e o mundo o pressiona para moldá-lo como ele quer. Você já percebeu isto ou não percebeu ainda? O mundo hoje, com o poder da mídia, não somente procura moldá-lo, mas atinge os seus filhos, por exemplo, já na tenra idade. E não vai deixar sossegado essa criançada em todos os anos de crescimento deles. E a pressão é enorme. Há muitos moldes. E por isso é fácil perder a verdade no meio desta situação toda. E a maior parte dos pais já perderam para si mesmos e não sabem nem mais qual molde que querem para os seus filhos, e então não têm condições de proteger os seus filhos. Que proteção? Primeiramente a proteção das verdades, daquilo que está na mente deles. Diz o verso 10, procurou também o sábio, o autor, encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. Era reto e verdadeiro. É interessante que diz que ele procurou as palavras certas. Isso se refere ao estilo de comunicação, à habilidade como escritor, e significa apresentar de forma agradável, criativa. A verdade de Deus não precisa ser maçante. E não é, quando você lê um livro como este, por exemplo, cheio de figuras e linguagem poética, tremenda criatividade. Mas, em tudo isto, não é a arte pela arte. Olha que bonito, vamos bater palma e ficar em volta disso, mas pouco nos importa qual é a mensagem dessa arte. O que importa é que é atrativa. É assim que o mundo vive hoje, na exposição com as diversas artes e a mídia. Por detrás da criatividade, Deus não é contra a criatividade, não é contra a apresentação agradável. Há que o que? Em primeiro lugar, que o que ele escreveu é reto. A arte toda aqui tem uma preocupação com a ação. A questão do reto, retidão, tem a ver com ação, com o comportamento, com iniciativas. Então o que ele escreveu busca nos ensinar a vida de retidão. Olhamos o nosso país hoje e perguntamos como resgatar essa terra. Não há retidão. Só há um caminho, não sei se vai acontecer, mas deixe-me dizer, você pode começar a retidão na sua vida. Na sabedoria do Senhor. Reto. Mas diz também que ele escreveu conforme o verdadeiro. Aí se trata do parâmetro, daquilo que orienta, do que aquilo que é o fundamento. Então, no fundamento do que é verdadeiro, nós conhecemos o que é reto. Olhando para a palavra de Deus como a nossa verdade, o nosso fundamento, nós estabelecemos em cima disso uma vida de retidão. Foque no essencial. Moldando-se pela retidão na verdade. Ensinando os seus filhos assim, fazendo assim o seu casamento. E no meio de um mundo tão sacudido, e que balança e assopra de todos os lados, e quer nos tirar de tudo isto, é possível encontrarmos estabilidade. Foque no essencial, estabilizando-se pela disciplina da sabedoria. Disciplina da sabedoria. A sabedoria tem uma função disciplinar. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi a palavra disciplina, que eu me recordo. Eu estava por volta da 3ª série escolar. E eu me lembro que tinha o diretor. Não me lembro o nome dele, mas eu lembro muito bem da fisionomia dele. E foi dele que algumas vezes eu ouvi ele falar sobre a disciplina, a disciplina.
E fui entendendo aquela palavra aos poucos. E se há alguma coisa que as pessoas não querem nos nossos dias é disciplina. E qualquer forma de disciplina é dito que é opressão. E aí então todo mundo corre solto e faz o que quer. E quando alguém levanta a voz, você está oprimindo as minorias e não sei o que mais. Não queremos mais disciplina. Não queremos disciplina no lar, não queremos disciplina na escola, não queremos disciplina nas ruas, não queremos disciplina para a juventude, não queremos disciplina em nenhuma instituição. E quando falamos em disciplina, nós estamos falando primeiramente em punição, mas estabelecer como nós devemos viver e ensinar isto. A sabedoria tem a função disciplinar, de nos dar então constância, perseverança. Diz ele no verso 11, as palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados. Duas figuras, aguilhões e pregos. O que é o aguilhão? Aguilhão era um ferro que usavam naqueles dias para conduzir o boi, enquanto, por exemplo, era usado para o arar ou outras atividades de trabalho. Ferrão, boi forte, rebelde, o ferrão, para que ele realizasse aquilo que era preciso ser realizado. E aqui nos diz que as palavras dos sábios são como aguilhões. São como aguilhões. O corretivo que eu e você precisamos. Começamos a ir para fora da retidão, em vez de andarmos na retidão, começamos a entortar, e vem a sabedoria de Deus, e nós somos expostos a ela, a disciplina dela, e nos aferroa, e nós pulamos de volta para a retidão. A disciplina é saúde, é proteção. Lamentável que os filhos não podem mais caminhar na disciplina dos pais nos nossos dias, são entregues a si mesmos, cabeças cheias de estultícia, um mundo pronto a aproveitar, explorar e arrebentar. Coitado dessa geração. Mas nós também, como discípulos de Cristo, precisamos aprender na estrada da disciplina, inclusive do aguilhão da sabedoria de Deus. Mas diz também aqui que a coleção dos ditos é como pregos bem fixados. Bem fixados. Fala agora então de estabilidade, firmeza, de estar bem na nossa memória e nos dar a estabilidade. Eu sei onde estou calcado na sabedoria de Deus, estou fixado, pregado nisto, não há como deixar. Virão todos os tipos de convites, vendavais, pressão externa. Talvez eu balance, mas os meus pés não hão de se mover da sabedoria de Deus, estão pregados, fixados. A figura do aguilhão e do prego, a disciplina, focando no essencial, é estabilizar-se pela disciplina da sabedoria. E como é necessário isso para uma vida não destrutiva, uma vida construtiva, que através dos anos, passando por vales, estando no alto da montanha às vezes, enfim, o balanço é sempre de colher edificação. Que experiência maravilhosa. Que Deus nos firme, todos nós, na sabedoria do Senhor. Foque no essencial. Então, priorize o quê? Priorize o quê? No meio de tantas coisas, o que é que eu vou priorizar? A minha esposa, o meu marido, é importante o lugar deles e ter um lugar realmente de prioridade na sua vida, mas há algo ainda acima, mais prioritário. Meus filhos, devo priorizar? Sim, mas há algo ainda mais prioritário. Essas outras prioridades, e aquelas abaixo destas, numa escala de valores, serão realmente prioridades saudáveis na medida em que a prioridade top, primeira, seja o quê? Temor a Deus. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Diz o autor no verso 13. Qual é a conclusão de tudo? Tema a Deus
e obedeça aos seus mandamentos. Tema a Deus e obedeça aos mandamentos. Tudo mais vem depois. E se for necessário para ficar com isto, temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, jogar alguma coisa fora, jogue fora. Jogue fora, se for preciso. Porque é melhor ficar com temor a Deus e obedecer aos seus mandamentos do que ficar com qualquer outra coisa deste mundo. Atividade, compromissos, programas, posses, podem ter o seu lugar. Mas se qualquer uma dessas coisas for comprometer que o temor de Deus na sua vida é prioritário, deixe para lá, abandone isto. Você está no barco da sua vida, neste mar. O mais importante do barco é o quê? Navegar. Ou navega ou é o colapso, é o desastre. Essa é a prioridade. Há uma caixa cheia de dinheiro aqui nesse barco. Mas a tempestade veio de tal forma que é preciso esvaziar esse barco, essa caixa é muito pesada. Vai a fortuna profunda do mar, mas que o barco continue a navegar. Você me entendeu? Entendeu a palavra de Deus? Faça isso na sua casa, na sua família. O mais importante não é se os filhos vão ter cada um uma televisão no quarto, não é isso o mais importante. O mais importante não é se poderemos ter todas as roupas e todas as grifes. Isso não é o mais importante. O mais importante não é nem mesmo se os meus filhos vão estudar nessa faculdade ou na outra faculdade. Nem mesmo meu salário é mais importante. Tem o seu lugar legítimo? Tem, mas não é mais importante. O mais importante é temer a Deus. Aliás, estive conversando numa viagem que eu fiz recentemente com pessoas que contaram para mim um testemunho daquela igreja onde eu estive. E elas negaram um emprego, negaram um emprego melhor, rejeitaram um emprego melhor, porque depois de examinar, viram que eles iam perder a oportunidade de estar com aquela igreja, que eles entenderam ser uma igreja privilegiada, abençoada em tudo que ela fazia, fiel aos caminhos do Senhor, ministrando de forma sólida. E para onde eles teriam que ir com a família, não encontraram algo semelhante. Preferiram o prejuízo de uma promoção a fim de ter a família e eles mesmos numa igreja. São balanços que temos que fazer daquilo que é prioritário para nós muitas vezes. Não estou dizendo que ninguém possa ir, que todos devem fazer assim. O que eu estou querendo indicar e ilustrar aqui é o que nós precisamos pensar entre nossa prioridade com Deus. Tudo mais pode, de seu lugar, pode, mas que nunca nos tire do temor de Deus. De tudo que você ouviu, aqui está a conclusão: tema Deus. Você pode, por exemplo, na sua vida buscar todas as coisas e conquistar tudo, mas se nisso tudo você perder Deus e o temor dele em primeiro lugar, é um desastre. Escreva isso, será um desastre. E a mesma coisa para os seus filhos, será um desastre. Priorize temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Você que já nasceu de novo em Cristo Jesus, passou pela cruz, reconheceu que é pecador, clamou pelo perdão, Cristo morreu a minha morte, a minha culpa caiu sobre ele, clamou pelo perdão, ó Deus, me perdoa pelo mérito de Jesus Cristo, a tua graça por mim nele, me recebe, minha vida é tua, e começou então esta vida nova em Cristo Jesus, vivendo com Deus e para Deus. Então você viva no temor de Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque, diz ele, porque isso é essencial para o homem. Isso é o essencial para o homem. Cuidado, meu irmão, minha irmã, você, discípulo de Cristo, o mundo está lhe dizendo diferente. E talvez você já caiu na cantiga. Porque está dizendo, não com uma vozinha fraca, uma vez no ano. É dia e noite sem cessar lhe dizendo, temer a Deus não é o essencial. Aqui está o essencial, é algo mais. É o algo mais.
que não é o temor a Deus. O temor resulta no quê? Resulta em obediência. O relacionamento com Deus em temor. Deus não é um garoto de recados. E muito menos Deus não é brasileiro. É o soberano Senhor, eterno, glorioso, santo, na presença de quem nós andamos. Um Deus de todo amor, mas um Deus que deve causar assombro em nossas vidas pelo que Ele é em santidade e justiça. E isto haverá de resultar em grande saúde para nós, para a nossa proposta de vida. Haverá de trazer uma vida de edificação, uma vida que vale a pena. E não há como temer a Deus e desconsiderar o julgamento. O temor a Deus nos leva a considerar o julgamento, pois Deus, diz o verso 14, Deus trará o julgamento a tudo o que foi feito. Não se esqueça que tudo passará nas mãos de Deus. Nós que estamos em Cristo Jesus já sabemos desse julgamento de Deus, porque nós entendemos e vimos a cruz e o sacrifício de Cristo. Olha como Deus vê os nossos caminhos, nosso coração, nossas atitudes. Olha a cruz e você vai saber. O raio-x está lá. Como Deus enxerga. E nós já passamos da pena para a vida. E então nós vivemos na liberdade do perdão, sim. Mas nunca esquecendo que esse perdão foi em cima do julgamento. O julgamento não é menos importante para nós. Como podemos nós vivermos levianamente na presença de Deus em nossas atitudes, quando Cristo pagou o preço, a cruz terrível que nós conhecemos um dia e vimos face a face. Isso nos leva a viver em obediência. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. O temor de Deus haverá de trazer a nós a consideração do julgamento e a obediência. Foque no essencial, abrigando-se então no único que cuida eternamente. O texto no verso 11 fala do único pastor. Figura do pastor que não é uma figura cultural nossa, no seu sentido primeiro, porque é um sentido agropecuário, é um sentido do que cuida de um rebanho de ovelhas. Era algo muito comum para o autor e os seus ouvintes naqueles dias, mas não é para nós. E aqui ele vem falar de um único pastor. Pastor, aquele que cuida. Agora não então de ovelhas, desses animais no pasto, mas agora pastor no que cuida de mim, da minha alma. E eu quero dizer aqui a grande verdade, ou uma grande verdade, que é o seguinte: sempre há um pastor em cada ser humano, ou para cada ser humano. Você me ouviu? Sempre há um pastor para cada ser humano, ou cada ser humano tem um pastor. Deixe-me lhe perguntar, quem é que cuida da sua alma e da sua existência? Tem alguém. É o único pastor. Esse pastor que ele fala aqui. Todo mundo tem alguém que está cuidando da sua alma e da sua existência. Seja quem for. Mesmo aquele que não tem a menor ideia de Deus, também tem. Ninguém fica sem um pastor. E ele nos chama então para vivermos no essencial, com o essencial, focados no essencial. E isto passa pelo abrigar-se no único que cuida eternamente. O único pastor, isto é, todos os outros são falsos, não são pastores de verdade, vão acabar destruindo a sua vida, são insuficientes. Aquilo que você está ouvindo talvez na mídia, é insuficiente. Eu creio que um dos grandes pastores, por exemplo, no nosso país hoje, chama-se novela das 8. As pessoas tratam as suas questões ali elas aprendem como viver, etc. É um desastre.
pela misericórdia de Deus, que cada um aqui esteja debaixo do único pastor. Que as nossas famílias estejam debaixo do único pastor. Que essa igreja esteja debaixo do único pastor. Ah, quem é o único pastor? Deus. Mas eu estou debaixo do sol. Meu pastor é transcendente. Oh, sim. Mas ele não somente é glorioso, transcendente, acima e além dessa realidade, mas é também um Deus que é pastor, que quer cuidar e cuida da minha alma, da minha existência, quer me levar por caminhos sábios. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guia-me mansamente às águas tranquilas, pastos verdejantes, refrigera a minha alma. E assim o salmista canta. Mas chega o dia quando esse pastor se manifesta de uma forma espetacular. O único pastor em Jesus Cristo. Deus chega tão perto como grande pastor. João capítulo 10 do Evangelho, Jesus Cristo fala de si mesmo. Eu sou o bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Todos que vieram de mim vieram para matar e roubar. Eu vim para dar vida, diz ele no capítulo 10, e vim para dar vida abundante. E nós pensamos que o materialismo vai dar vida abundante, nós pensamos que o mundanismo vai nos dar vida abundante. Ah, não serão coisas, nem intensidade de programas, será finalmente encontrarmos com Deus em Cristo e encontrarmos a paz e a alegria que só Ele pode nos dar e o caminho eterno. Abrigue-se no único que cuida eternamente. Tema Deus e abrigue-se no único que cuida eternamente. Cuida tanto que foi até a cruz, para que eu e você fôssemos resgatados do vazio do mundo e finalmente encontrássemos o único pastor, aquele que nos dá a vida eterna, vida de verdade, vida com abundância. Foque no essencial, no viver eternamente com e para Deus, na graça dele em Cristo. Em meio a tudo e tanto, foque no essencial de viver eternamente com e para Deus, através, por meio da graça dele em Cristo por nós. Você está focando no essencial? Vamos orar.